Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e, como eu sempre digo, é uma enorme honra e prazer ter você aqui comigo. Se você não é inscrito, inscreva-se. O canal está sendo bombardeado por vídeos que vão auxiliar, se Deus quiser, no seu crescimento e garantir o seu sucesso em qualquer prova que você vier a fazer. Olha, continuando o assunto de matemática financeira, o nosso tópico de hoje vai ser, de acordo com o nome aí, o valor atual de um conjunto de capitais. Pessoal, imagine qual que é a motivação dessa aula. Imagine que você tem uma série de pagamentos a fazer. Então eu tenho uma dívida que eu tenho que pagar daqui a 2 meses, outra dívida daqui a 5, mais uma daqui a 7. E eu quero aplicar um dinheiro para garantir que eu vou ter condição de em cada data fazer uma retirada e conseguir honrar todas as dívidas até o final. Lembra daquela questão do... Era o Paulo, né, se eu não me engano, que queria comprar a televisão, depositou na poupança, ele ia fazer retirada todo mês e acabou que ele não conseguiu? É justamente isso que a gente vai fazer aqui. Só que a gente vai trabalhar com juros compostos. A gente quer saber quanto que a gente tem que ter hoje para poder investir e conseguir cumprir em cada data o pagamento de uma dívida específica. Tá? Então a gente vai considerar aí, para começar, um conjunto de valores, cada um em uma data. Então a gente tem um valor 1 na data 1. Quando a gente fala data 1, é um período à frente do que a gente está hoje. Então é daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a um semestre, enfim. Tem um valor 2 na data 2, que é daqui a 2 meses. Tem um valor 3 na data 3, daqui a 3 meses. Até um valor N, que é na data N, que é daqui a N meses. Para a gente poder determinar quanto que eu tenho que ter hoje para poder honrar, eu vou considerar o capital referente a cada valor desse. Tá? O capital 1, capital 2, capital 3, capital N na data 0, que é a data atual. E esse capital seria o quê? O valor que, aplicado com a taxa de juros I, vai gerar naquela data o montante que eu preciso para poder cumprir o pagamento nessa data. Tá? Ou seja, o meu valor 1 ele vai ser o capital 1 multiplicado pela taxa aplicada uma vez. O valor 2 vai ser o capital 2 multiplicado pela taxa aplicada 2 vezes. O valor 3 vai ser o capital 3 multiplicado pela taxa aplicada 3 vezes. E por aí vai, até chegar no valor N, que é o capital N multiplicado pela taxa aplicada N vezes. Mas não é isso que eu quero. Eu quero calcular o valor que eu tenho que aplicar hoje. Então eu vou ter que meio que inverter essa conta. O que eu preciso saber é o capital. Então, o capital 1 ele vai ser dado pelo valor 1 dividido pela taxa aplicada uma vez. Da mesma forma, o capital 2 vai ser o valor 2 dividido pela taxa aplicada 2 vezes. O capital 3 vai ser o valor 3 dividido pela taxa aplicada 3 vezes. E daí por diante, até chegar no capital N, que é o valor N dividido pela taxa aplicada N vezes. E é atrás dessa soma que a gente vai. Ok? Então, o valor atual desse conjunto de valores monetários vai ser dado por essa soma. Ou seja, o nosso capital vai ser essa soma toda em amarelo aí na sua tela. Beleza? Então, olhando assim com letra, ainda parece um pouco obscuro, mas a gente vai entender com cálculo como é que a gente faz isso. Então, exemplo 24. Quanto uma pessoa deve aplicar hoje a juros compostos à taxa de 1,4% ao mês para poder pagar uma dívida de R$ 3.600 daqui a 3 meses e outra de R$ 8.700 daqui a 5 meses? Então a pessoa tem duas dívidas a pagar. Uma na data 3 e a outra na data 5. Então, o valor 3, ou seja, o valor da data 3 é 3.600. O valor da data 5
é 8.700. A taxa vai ser o 0,014 ao mês. É isso que a gente vai considerar. Então eu quero saber o capital. Como eu calculo o capital? Eu pego o 3.600, como ele está na taxa 3, o meu 1,014 vai ficar elevado a 3. Vou somar com 8.700, dividido por 1,014, como está na data 5, vai ser elevado a 5. De forma que o primeiro ali vai ser esse valor que está na tela, e o segundo vai ser esse valor que está na tela. Tá? Bom, efetuando essas divisões, sem arredondar, o primeiro vai dar 3.452,9368 e por aí vai. O segundo é 8.115,765271 e por aí vai. A gente chega nesse valor de soma. A gente vai quebrar lá nos centavos, tá? De forma que o nosso resultado seja R$ 11.568,71. Lembra daquela história. Repara que depois do traço que a gente separou ali, vem um 2. Então, tecnicamente, seria 70. Mas como eu estou trabalhando com capital, é sempre ideal a gente jogar um centavo para cima. Por garantia, joga para o centavo de cima. Então vai dar 71. Então a pessoa, para poder quitar essas dívidas, ela tem que aplicar hoje R$ 11.568,71 para poder ser capaz de pagar essas duas dívidas. Ok? Dá uma olhada, vê se ficou clara a ideia. De novo, são muitos números, obviamente, mas são números, assim, são contas que com a calculadora na mão são palpáveis. Tá? E de novo, eu carrego todos esses algarismos para poder evitar erros de aproximação. A gente deixa para aproximar no final. Tá? Exemplo 25. O preço à vista de um automóvel é R$ 18.000, mas pode ser vendido a prazo com 20% de entrada, mais 5 prestações mensais de R$ 3.000 cada uma. Qual a melhor alternativa de pagamento para um comprador que aplica o seu dinheiro a juros compostos à taxa de 1,6% ao mês? Então a pessoa vai comprar o carro. Essa pessoa ela pode pagar 18.000 à vista, ou se ela quiser, ela dá uma entrada de 20% e mais 5 prestações de 3.000. Considera que ao invés de ela pagar 18.000, ela vai pagar só a entrada e o resto ela vai aplicar. Tá? Então, a gente tem aí um V0, que é um valor na data zero, que é justamente a entrada, certo? A entrada corresponde a 20% de 18.000. Então a gente faz 18.000 vezes 0,20, que vai dar 3.600. Esse é o valor da entrada. E depois, as 5 prestações, que vão ser o V1, V2, V3, V4 e V5, todas vão valer 3.000. E a taxa vai ser de 0,016 ao mês. Tá? A taxa do investimento. Então, o que seria o dinheiro que eu teria que ter hoje, né, para poder fazer isso? Então, o nosso capital vai ser o V0 mais o V1 dividido pela taxa aplicada uma vez, o V2 dividido pela taxa aplicada 2 vezes, o V3 pela taxa 3 vezes, o V4 pela taxa 4 vezes e o V5 pela taxa 5 vezes. Ou seja, é 3.000 mais 3.000 dividido por 1,016 e por aí vai. Você vai só aumentando os expoentes. Pessoal, vou botar na tela aqui os cálculos, tá? Já está tudo pronto. Analisa aí o valor de cada um. Não vou ficar fazendo cada conta porque realmente é um trabalho fazer conta. Então aí estão as 5 parcelas trazidas de volta para a data zero, que é o valor atual. Então dá essa soma aí. O valor vai ser R$ 17.906,05. Então, esse é o valor que você teria que dispor para você poder pagar o carro a prazo. Repara que se você pagar à vista, você vai pagar R$ 18.000.
E se você pagar a prazo, vai pagar quase que R$100 a menos. Parece estranho, né? Porque como é que a compra a prazo ficou mais barata do que a compra à vista? Geralmente é o contrário, né? O à vista é mais barato. Mas lembra que por si só a venda a prazo ela nunca vai ser mais barata que a vista. O que acontece é você ser capaz de arrumar um investimento que vai te dar um retorno que faça valer a pena você pagar a prazo. Que é o caso ali. Não é que a loja que vendeu o carro ela cobra aqueles juros ali. Não. O cara, ao invés do cara pagar aquele valor à vista, ele pegou o dinheiro, só pagou a entrada e investiu o restante para poder pagar a prazo. E ele teve um retorno melhor. Ele conseguiu pagar menos. Tá? Então, nesse caso específico aí, a melhor opção para ele é fazer essa compra a prazo, porque o valor vai ser menor que o preço à vista. Beleza? Exemplo 26. Um aparelho de som é vendido à vista por R$ 1.200, ou a prazo, com R$ 200 de entrada, mais 3 prestações mensais iguais. Qual o valor de cada prestação se a loja cobra juros compostos a taxa de 3% ao mês? Então, pessoal, o capital ali aparentemente é o 1.200, só que a gente tem uma entrada de R$ 200. Então tem que descontar a entrada. O capital, na verdade, vai ser R$1.000. Então esse vai ser o valor que vai ser parcelado. Correto? Bom, ele não informou o valor da parcela, só falou que as parcelas são iguais. Então o V1 é igual ao V2, que é igual ao V3. É comum representar parcela pela letra R, tá? Existe uma fórmula para isso, que a fórmula acaba usando o valor R, a letra R, né? E a taxa vai ser de 3% ao mês, ou seja, 0,03. Então, como que a gente procede para poder saber o valor? A primeira parcela trazida para a data atual vai ser o R dividido por 1,3 elevado a 1. A segunda parcela é elevada a 2. A terceira parcela é elevada a 3. E isso tem que dar R$1.000, que é o valor que ficou para ser financiado, tá? Já descontada aquela entrada. Bom, como é que a gente resolve isso? Repare que tem uma soma de fração. Então eu tenho que tirar o MMC. Só que quando a gente tem potências de mesma base, o MMC vai ser justamente a de maior expoente. Então o MMC daquele lado esquerdo vai ser 1,03 elevado a 3. Então a gente vai fazer agora as frações proporcionais ali, as frações equivalentes. Então, na primeira parcela, eu tenho o elevado a 1. Para chegar no elevado a 3, eu tenho que pegar o elevado a 2. Na segunda parcela, eu já tenho o elevado a 2. Para chegar no 3, falta 1. E na terceira parcela, já está o elevado a 3, então só sobra o R mesmo. Isso vai ser igual a 1.000. Bom, fazendo os cálculos ali, no primeiro vai dar 1,0609 vezes R, a segunda parcela vai ficar 1,03 vezes R, e a terceira, só coloquei esse 1 vezes R para facilitar, mas é R, tá? Aquele 1,03 elevado a 3 eu vou passar para o lado direito multiplicando, tá? Vai ficar 1.000 vezes 1,092727. Bom, o lado esquerdo somado vai ficar 3,0909 vezes R, enquanto que o lado direito vai ficar 1092,727. Efetuando a divisão, a gente vai encontrar um valor para parcela que é 353,5303, meia e por aí vai. Fazendo aquele corte dos centavos, repara que depois vem um zero, então a gente vai manter os 53. Então as parcelas são no valor de R$ 353,53. Pessoal, isso que a gente fez é útil quando a gente tem poucas parcelas. É palpável para poder fazer com poucas prestações.
Quando isso aumenta muito, já fica muita conta para fazer e existe fórmula para isso. A princípio eu não vou trabalhar aqui no canal por enquanto essa fórmula, porque no ensino médio geralmente não é aplicada. Pode ser que futuramente eu acrescente aqui como uma aula mais voltada para quem já está no nível universitário, para poder usar isso, mas a princípio a gente não vai utilizar. A gente vai trabalhar sempre com questões que são poucas prestações, de modo que dê para fazer essa conta, sem necessariamente usar a fórmula. Tá? Pessoal, em breve a gente vai resolver algumas questões do Enem e, por ser uma questão mais regional aqui, também do PISME, que é um programa da UFJF. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe um joinha aí. E eu espero vocês na próxima. Valeu!